A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus nos mandou dar esmolas. Isso mesmo, durante muitos anos eu vivi a minha vida em Cristo sem compreender como Deus olha, como Deus se compadece dos pobres. E é tão importante nós entendermos como Deus ama e se compadece do pobre, para que possamos conhecer o coração do nosso Pai, para sabermos como Ele também se compadece de nós. E quando nós formos orar ou abençoar a vida de alguém, nós sabermos como nosso Pai está vendo, enxergando esse nosso sentimento, esse nosso pensamento. Devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 1. E para imitarmos o nosso Pai, devemos saber, conhecer aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele sente em seu coração. Olha bem como Jesus instrui, orienta os seus discípulos. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso galardão. Jesus está dizendo, vendam os vossos bens e deem esmolas, porque nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas terrenas, nos bens materiais. E isso acontece no capítulo 2 de Atos, quando a Bíblia diz que após serem cheios do Espírito Santo, aqueles discípulos vendiam os seus bens e depositavam os valores aos pés dos apóstolos, para aqueles que tinham necessidades materiais. É claro que hoje devemos ter discernimento, entendimento. A Bíblia não está dizendo que nós, de qualquer maneira, devemos sair vendendo aquilo que nós possuímos para dar aos pobres. Devemos ter entendimento, sabedoria no que nós estamos lendo. O importante é nós entendermos como Deus ama o necessitado, como Ele observa a vida, as necessidades dos pobres. E é papel da igreja abençoar aqueles que passam por necessidade. E isso é uma das prioridades de Deus. É algo que está no coração do Pai. Olha bem mais o que a Bíblia diz a respeito. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Aqui no capítulo 10 de Atos, uma história muito conhecida do centurião Cornélio, aquele gentio que aceitou a fé e foi batizado com o Espírito Santo, juntamente com a sua família e os seus vizinhos, quando o apóstolo Pedro pregou para ele. E a Bíblia está dizendo que ele era um homem piedoso e que dava muitas esmolas. E nesse mesmo texto, por duas vezes, Deus, o anjo do Senhor, vai dizer para Cornélio que as orações dele e as esmolas que ele fazia, que ele dava, chegaram diante de Deus. E por isso Deus providenciou que Pedro fosse à casa daquele homem para pregar o evangelho para ele, mostrando que Deus recebeu, se agradou das esmolas que Cornélio entregava. Por isso é importante, quando nós observarmos pessoas nas ruas pedindo esmolas, nós temos que tomar o cuidado de não sermos juízes dessas pessoas, dizendo que elas são vagabundas, que elas estão ali porque elas querem, porque não querem trabalhar. Nós temos que tomar esse cuidado, porque só Deus conhece o coração das pessoas. E dar esmolas é algo que a Bíblia nos ensina a fazer.
Vamos ver mais o que diz a palavra. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aqui Tiago está dizendo que a religião pura e sem mácula, sem mancha, é visitar, atender às necessidades dos órfãos e das viúvas. Esse mesmo Tiago vai dizer no capítulo 2 que Deus separou os pobres, deu aos pobres o reino de Deus. Olha bem, ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então Tiago está dizendo que Deus deu aos pobres o reino dele. E aqui é pobre financeiramente mesmo. O pobre tem mais facilidade de receber o evangelho, porque o seu coração não está cheio das riquezas, cheios dos valores terrenos. Porque o rico, Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico se apoia, se assegura nos bens materiais, enquanto o pobre tem uma sensibilidade maior. É claro que existem muitos pobres, arrogantes, soberbos, mas a Bíblia deixa claro para nós que Deus olha de maneira diferente para o pobre. Ele se compadece do necessitado, do aflito e do pobre. O apóstolo Paulo também, no capítulo 2 aos Gálatas, ele diz que quando foi à igreja em Jerusalém ter com Tiago, Pedro e João, e mostraram para aqueles apóstolos que os gentios estavam recebendo a fé, Paulo diz que esses irmãos, que eram as colunas da igreja, disseram para ele, deram a mão em comunhão a Paulo, liberando-o para pregar aos gentios, mas dando uma observação para Paulo, que ele não deveria se esquecer dos pobres. Olha bem como diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, olha como o ministério de Paulo tinha também uma prioridade. Uma das prioridades era atender às necessidades dos pobres. Então, devemos sim olhar e dar esmolas. Isso deve ser uma prática da igreja. É claro, nós sabemos que muitas pessoas agem com maldade no coração, de má fé, pedindo esmolas para sustentarem seus vícios. Nós devemos ter discernimento para quem nós entregamos esmolas, mas não podemos deixar essa prática. Devemos sim buscar de Deus a sabedoria e o discernimento e ajudar a abençoar aqueles que nós entendermos e vermos que essas pessoas precisam e elas não devem ser julgadas por nós. Nós devemos nos compadecer porque cada pessoa tem uma história, tem uma necessidade e Deus é que conhece o coração de cada um de nós. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.